Bom dia a todos, vocês que estão nos assistindo em mais uma das nossas aulas da EBO, onde estamos estudando a carta de Paulo aos Tessalonicenses, né? Já foram dados as aulas acerca da primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, a segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1 também já foi dado pelo diácono Márcio, e hoje nós estaremos falando sobre o capítulo 2 dessa carta de Paulo aos Tessalonicenses, uma carta de esclarecimentos, e eu espero que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração, fale a sua vida, te esclareça a mim, que nós sabemos que a palavra de Deus ela é luz para nós, é a bússola que nos direciona, e ela é viva, ela é eficaz, e com certeza ela traz coisas boas para as nossas vidas, traz a revelação, e que a revelação do Senhor Jesus chegue até a sua vida também hoje, nessa manhã de sábado, ou outro dia que você assistir essa aula, e que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Enfim, nós sabemos que Paulo ele escreveu à igreja de Tessalônica 2 cartas, que foram escritas 18 meses após essa igreja ser fundada. A segunda epístola de Paulo, na qual nós estaremos estudando, ela expõe a segunda vinda do Senhor com relação aos crentes perseguidos e aos pecadores que não se arrependeram. E em que ano que Paulo escreveu essa carta? Ele escreveu em 52 depois de Cristo, em virtude da primeira carta não ter tido o êxito esperado, né? Quem levou essa primeira carta, a primeira epístola aos Tessalonicenses, relatou ele, Paulo, o êxito não foi tão grande como esperado, então ele escreve essa segunda epístola aos Tessalonicenses, para esclarecer melhor as suas doutrinas e ampliar os seus ensinos, com o objetivo de tirá-los do desvio doutrinário e trazê-los de volta para o caminho. Essa foi a intenção, o objetivo dessa segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses. E como já foi falado por outros professores, né, a primeira e a segunda epístola, elas começam com elogio, Paulo elogia os crentes, para vocês entenderem, por sua fé, amor e esperança. A primeira epístola ele fala isso, ele elogia os crentes de Tessalônica por sua fé, amor e esperança. E foi escrita com os seguintes propósitos: de consolar os crentes diante de um novo surto de perseguições. Então, para que a gente possa vislumbrar e visualizar qual era o cenário em qual essa carta chegou, era uma igreja que estava sendo grandemente perseguida, então, com o objetivo de consolar os crentes diante de um novo surto de perseguição que estavam acontecendo. Isso aí vai do versículo 1 ao 4. Corrigir uma falsa doutrina de que o dia do Senhor já tinha passado, já tinha vindo, já tinha vindo, corrigir essa doutrina falsa que estava sendo implantada na igreja. Também o objetivo e o propósito, ou seja, as severas perseguições, naquela época ocasionaram em alguns a ideia de já ter começado a grande tribulação. Eles pensaram, essa perseguição está tão grande, e então isso aqui, a grande tribulação já começou, e eles estavam perdidos, ou seja, sem saber o que fazer, e também alguém tinha levado uma carta, uma falsa carta, assinada como se tivesse sido por Paulo, àquela igreja, com ensinamentos errados, e para consertar isso, para ajustar toda essa confusão que está na segunda carta. E no capítulo 3, que será a outra aula, para censurar aqueles que se comportavam desordenadamente. Então, esses são os objetivos, é só para a gente ter uma noção, um esboço do que foi os objetivos para que Paulo escreveu essa carta, a segunda carta aos Tessalonicenses. E como eu falei, né, na primeira carta ele elogia os crentes por sua fé, amor e esperança. Na segunda ele já elogia por sua fé e amor, já não fala sobre a esperança. Então é algo que já estava sendo perdido naquele tempo, né? Ele não menciona, no capítulo 1, versículo 3, ele já não menciona a esperança. Então certamente, foi o que Paulo percebeu, pelos relatos que chegaram a ele, que eles não haviam perdido toda a esperança, pois continuavam fiéis, apesar de muitas perseguições. Porém, a esperança deles havia diminuído devido aos mal entendidos
a respeito da volta do Senhor. Ou seja, eles tinham essa ideia, esse burburinho, ou seja, esse disse-me-disse de que a volta do Senhor já havia acontecido, já estavam na grande tribulação, então estava tendo uma confusão doutrinária, então por isso que Paulo escreve para trazer esses esclarecimentos, para reacender essa esperança que estava fragilizada naquela igreja de Tessalônica. Paulo escreve essa carta baseada no esclarecimento sobre a vinda do Senhor. A maior parte desse estudo, ele trata da tribulação e da manifestação de Cristo também. Então nós vamos ler, você que está na sua casa, quiser nos acompanhar, eu estarei lendo aqui na versão NVI, estaremos lendo o segundo capítulo de 2 Tessalonicenses, do versículo 1 até o versículo 17, uma leitura bem longa, para que a gente entenda o que foi essa carta. E Paulo ele diz o seguinte: irmãos, quanto à vinda do Senhor Jesus Cristo e a nosso reencontro com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Então vemos aqui que no capítulo 2 ele fala sobre essa suposta carta, uma falsa carta que chegou, como tivesse sido assinada por ele, com ensinamentos errados, sobre a suposta vinda do Senhor. Não deixe, versículo 3, não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia, virá a apostasia e então será revelado o homem do pecado. Ou seja, antes desse dia, que dia? O grande dia do Senhor. Nós estaremos falando sobre isso. Então, antes do dia do Senhor, virá a apostasia e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição, que é o anticristo. Este se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus, ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, proclamando que Ele mesmo é Deus. Não se lembram de que quando eu ainda estava com vocês, costumava-lhes falar essas coisas? Então Paulo ele vai trazendo à memória aquilo que ele já havia falado àquela igreja de Tessalônica, para que eles relembrassem e não fossem por esses ensinamentos errados. No versículo 6, e agora vocês sabem o que está detendo para que ele seja revelado no seu devido tempo. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Também é um ponto-chave dessa carta, que ele fala, está para que ele seja manifestado, né? Só está preciso ser retirado aquele que apenas retém que ele se manifeste. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Versículo 9, a vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo poder, sinais e com maravilhas enganadoras. Isso aí são sinais do anticristo. Ele fará uso de todas as formas de engano, da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Por essa razão, Deus lhes envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira, e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Versículo 13, mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. Ele os chamou para isso por meio do nosso Evangelho, a fim de tomarem posse da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, versículo 15, permaneçam firmes e apeguem-se às tradições que lhes foram ensinadas, quer de viva voz, quer por carta nossa. Ou seja, quer por aquilo que Paulo ensinou, por suas palavras, ou por aquilo que foi escrito. Isso, Paulo vai trazendo isso, essa memória deles. Que o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça. E o versículo 17, de ânimo,
aos seus corações e os fortaleça para fazerem sempre o bem, tanto em atos e em palavras. Então nós vemos que Paulo ele expõe nessa carta a segunda vinda de Cristo com relação aos crentes perseguidos, aos pecadores que não se arrependeram e a igreja chamada a igreja apóstata. O conteúdo dessa carta, ela se centraliza em redor da segunda vinda do Senhor, com relação a alguns itens. Do capítulo, essa carta de Paulo, né, no capítulo 1, do versículo 1 ao 7, fala dos crentes perseguidos, do 8 ao 12, dos que não se arrependeram. E do capítulo 2, que é o que nós estamos estudando, do 2 ao 12, o sentido de desvio, afastamento espiritual, é o mais frequente usado no meio cristão, em relação à palavra apostasia. Talvez você vá ver algumas divergências acerca dessa palavra apostasia, que Paulo fala, que antes de vir o dia do Senhor, antes de se manifestar, né, o anticristo, haveria essa apostasia. E essa apostasia às vezes traz uma confusão acerca do significado dessa palavra. Mas nós vamos trazer mais à frente alguns esclarecimentos sobre ela. Então, o sentido da apostasia que Paulo fala no versículo 1 ao 12, o sentido de desvio, afastamento espiritual é o mais frequentemente usado no meio cristão. Afastamento espiritual ou desvio, em relação à palavra apostasia. Contudo, a verdade é que no Novo Testamento a palavra apostasia, juntamente com outros derivados, são mais frequentemente usados como afastamento físico do que afastamento espiritual ou doutrinário. Entendam bem, quando falamos em apostasia, tem esses dois significados. Ou seja, afastamento espiritual, desvio espiritual, apostatar da fé, ou, mas em outros grandes textos, mais textos, fala como afastamento físico ou afastamento daquilo que de alguma coisa, de algum objeto, essa apostasia, que nós vamos falar mais à frente. Porém, são evidências de que a vinda do Senhor, ou seja, que o anticristo irá se manifestar, o arrebatamento da igreja está prestes a acontecer. Paulo começa essa epístola com a saudação usual, que é o capítulo 1 ao 2, né? Agradece a Deus o fato dos crentes estarem crescendo na graça, no amor, versículo 3. Louva-os pela paciência nas perseguições. Eu acho que se fosse escrever para a igreja de hoje também, não deixaria de ter todos esses itens aqui. A sua paciência nas perseguições, prova que creem na justiça de Deus, que finalmente prevalecerá, no versículo 5. E quando os ímpios sofrerão, e o descanso será dado aos justos, e que isso acontecerá depois de Cristo ter levado a sua igreja. Tudo isso aí no capítulo 1. Ele fala sobre esses itens. Agora o capítulo 2, essa segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, tem 3 capítulos. O capítulo 2, ele é o cerne, é o coração dessa carta. É o coração dessa epístola. E ele usa essa palavra, dia do Senhor. A palavra dia do Senhor, que para os crentes de Tessalônica, eles acharam que já estava chegando esse dia do Senhor, que a igreja já tinha sido arrebatada, enfim, existia essa confusão, e Paulo ele fala sobre isso, o dia do Senhor. Existem algumas traduções que chamam o dia do Senhor de dia de Cristo, mas o mais correto, ou o correto seria chamar o dia do Senhor, que refere-se ao período em que Deus julgará Israel e as demais nações, período esse que será a grande tribulação. E para isso nós trouxemos alguns textos do Antigo Testamento, para que você também compare, você leia, falando sobre esse dia do Senhor. Por que, se alguém talvez te perguntar, por que eu tenho que acreditar na vinda de Cristo, na segunda vinda de Cristo, no arrebatamento da igreja, dia do Senhor, o surgimento do anticristo, por que eu tenho que crer nisso? Porque todas as profecias acerca da primeira vinda de Senhor Jesus, profetizadas por Isaías, ou seja, por outros profetas,
se cumpriram piamente, exatamente conforme foram profetizadas. Alguns 700, 500 anos antes de Cristo se cumpriram. Então, se nós cremos na palavra de Deus e sabemos que a palavra de Deus ela se cumpre finalmente, também a segunda vinda do Senhor, o arrebatamento da igreja se cumprirá. Isso às vezes tem sumido um pouco de alguns púlpitos, mas temos que falar, e essa é a nossa esperança. Então, falando sobre o dia do Senhor, vamos lá no Antigo Testamento, em Joel. Aqui eu já estou usando Almeida, Revista Atualizada. Joel 1,15 diz assim, vamos trazer alguns textos falando sobre o grande dia do Senhor. Joel 1,15, que dia! Porque o dia do Senhor está perto, e ele vem como destruição da parte do Todo-Poderoso. Joel 2,1, toquem a trombeta em Sião, e deem o alarme no meu santo monte, que todos os moradores da terra tremam, porque o dia do Senhor está chegando, já está próximo. Joel 3,14, multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. Isaías 2, texto bem grande, do 10 ao 22. Olha o que Isaías também fala sobre esse grande dia do Senhor. Entre no meio das rochas, Isaías capítulo 2, versículo 10. Entre no meio das rochas, esconda-se no pó, ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade. Os olhos arrogantes serão abatidos, e a soberba humana será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia. Porque o dia do Senhor dos exércitos será contra todos os orgulhosos e arrogantes e contra todos os que se exaltam, para que sejam humilhados. Contra todos os cedros do Líbano, altos e imponentes, e contra todos os carvalhos de Bazã, contra todos os montes altos e contra todas as colinas elevadas, contra a torre forte, alta, e contra toda a muralha firme, contra todos os navios de Tarsis e contra tudo que é belo à vista. A arrogância das pessoas será abatida, e a soberba humana será humilhada, só o Senhor será exaltado naquele dia. Os ídolos serão totalmente destruídos. Então as pessoas se meterão nas cavernas, nas rochas, nos buracos da terra, ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade, quando ele se levantar para encher a terra de espanto. Naquele dia, as pessoas lançarão os ratos e os morcegos, os seus ídolos de prata, os seus ídolos de ouro que fizeram para adorar. E entrarão nas fendas das rochas e nas cavernas dos penhascos para fugir do terror do Senhor e da glória da sua majestade, quando ele se levantar para encher a terra de espanto. Afastem-se, pois do ser humano que só tem vida enquanto respira, pois em que ele deve ser estimado. Ou seja, nós vemos esse relato de Isaías, realmente terrível será esse dia do Senhor. E a igreja de Tessalônica achavam que já estavam passando por esse dia do Senhor. O dia do Senhor já havia chegado por conta desses falsos ensinamentos que estavam chegando até eles, por conta da perseguição que já estavam vivendo. E Paulo foi lá para consertar isso que estava sido disseminado entre aquela igreja. E para isso nós vamos falar sobre os falsos mestres. Como Paulo ele falou aqui no capítulo 2, versículo 2, alguns falsos mestres haviam espalhado a crença de que o dia do Senhor já havia chegado. Ou seja, vamos ler aqui o 2 Tessalonicenses 2,2, que diz, que não se deixem abalar nem alarmar. Olha o que Paulo está falando para a igreja de Tessalônica. Que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Quer dizer, os falsos mestres estavam ensinando coisas em nome de Paulo. E ele foi lá para alertar e consertar tudo isso que estava de errado naquela igreja.
eles sustinham essa doutrina por meio de pretensas revelações espirituais e uma carta falsificada como se fosse escrita e assinada por Paulo, né? Como que a gente vê o que acontecia naquela época para os nossos dias, quantos falsos ensinamentos, quantas heresias, né? E a gente deve fazer, até só abrindo um parênteses aqui, uma revista bem conceituada, chamada Defesa da Fé, ela tinha um slogan interessante, era uma revista apologética, e ela falava: você está disposto a fazer pela verdade o que eles fazem pela mentira? E nós vemos como que os ensinamentos errados, os falsos mestres, eles se dispunham a ensinar, a querer mudar as doutrinas, mas graças a Deus que nós estamos embasados na verdade. Paulo ele foi falando pela verdade, que nada podemos pela verdade, senão a verdade, como a própria palavra nos ensina. Então eles sustinham essa doutrina por meio de pretensas revelações espirituais, e essa carta falsificada. Essa doutrina ela causou grande confusão entre os crentes de Tessalônica, porque temiam ter perdido o arrebatamento de que Paulo fala na primeira epístola. Eles pensaram: o arrebatamento aconteceu, nós ficamos e já chegou o grande dia do Senhor, já chegou a grande tribulação e nós ficamos aqui. Então, ensinamentos errados. Então, trazemos até para os nossos dias, né? Como o próprio Senhor Jesus falou: errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Então, quando conhecemos a palavra de Deus, estamos blindados desses falsos ensinamentos, dessas heresias, dessas doutrinas falsas, elas não chegam até nós. Então, temos que estar embasados na palavra do Senhor Jesus. E Paulo, para corrigir essa falsa crença, ele mencionou os seguintes acontecimentos que precederão a vinda do dia do Senhor. Antes que esse dia do Senhor chegue, ele fala sobre alguns acontecimentos que vão nortear, para que eles olhem e dizem: não, isso aqui tem que acontecer antes que venha o dia do Senhor. A apostasia da igreja professante. O versículo 3, capítulo 2, versículo 3, que diz: não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia, é o que Paulo fala, virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. É bíblico, é profético, e a palavra de Deus nos diz que nos últimos dias, por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Apostasia, muitas pessoas estão se afastando, irão se afastar dos caminhos de Deus, mas essa apostasia que Paulo fala aqui, ou seja, esse afastamento, a igreja será afastada, e nós vamos caminhando por uma linha de raciocínio, que essa apostasia será separação, ou seja, fala do arrebatamento da igreja. Então será revelado o homem do pecado, ou seja, o anticristo, e aí sim, ou seja, o filho da perdição, e depois disso que virá o dia do Senhor. O povo de Deus será arrebatado, versículo 7. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Quem que detém que o filho da perdição, o homem do pecado, o anticristo aparece? Quem detém ele é a igreja, é o Espírito Santo de Deus. Ou seja, nós somos sal da terra, luz do mundo, o Espírito Santo age em nós. Vamos esclarecer isso mais à frente. Ou seja, quem detém é o Espírito Santo, como falei, através da igreja. A igreja sendo arrebatada, o Espírito Santo não cumprirá mais, ou seja, não, já terá cumprido o seu papel na igreja. E a gente vê aqui o seguinte, que isso aqui não está declarado abertamente, mas compreende-se perfeitamente. Para que esse homem da iniquidade se manifeste, aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Quem detém? Irmãos, a gente vê o mundo com tantas coisas ruins, com tanta perdição, com tanta morte, com tanta injustiça, mas o que ainda freia, o que ainda sustenta essa humanidade é a igreja na face da terra. Como eu falei
a luz do mundo, sal da terra e a luz do mundo. É o Espírito Santo agindo em nossas vidas, que ainda freia esse mundo que caminha a passos largos para o abismo. E Paulo ele fala isso. Quando for tirado aquele que o detém, aí se manifestará o homem da iniquidade. Aqui se faz referência a um poder, o qual impede que o mistério da iniquidade venha a consumar-se. E a referência direta é o Espírito Santo. A referência indireta é a igreja, onde habita o Espírito Santo. Então, isso foi Paulo revelando para a igreja de Tessalônica. Ou seja, o nosso Senhor chamou os fiéis, como eu já falei aqui, de sal da terra, que quer dizer o elemento que preserva e impede a corrupção, em Mateus 5,13. Vamos ler aqui, ó. Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Uma vez removido o elemento conservador, a iniquidade, a anarquia tomarão conta do mundo. Então, Paulo foi alertando para a igreja de Tessalônica, isso vai acontecer antes do dia do Senhor. São esses eventos precederão o dia do Senhor. Outro ponto que Paulo fala, que precederá o dia do Senhor, a revelação do anticristo, que vemos aqui no versículo 3 e 4, capítulo 2, versículo 3 e 4. Não deixem que ninguém os engane, de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus, ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, proclamando que Ele mesmo é o Deus. Então, não deixe que ninguém vos engane, de modo algum, antes daquele dia virá a apostasia, essa separação, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Eu quero que os irmãos entendam bem, você que está assistindo essa aula, entenda bem, haverá apostasia demasiada, porém, essa apostasia de separação fala sobre a igreja, o arrebatamento da igreja. Então, qual o ensino geral das Escrituras concernentes a esse homem, o homem do pecado, concernentes ao anticristo? Vamos voltar lá no Antigo Testamento, o que Joel fala, melhor dizendo, o que Daniel fala sobre ele. Daniel 7, versículo 8. Olha que revelação que Daniel teve. Enquanto eu observava os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que desse chifre havia olhos, como olhos de ser humano, e uma boca que falava com arrogância. Daniel 7,11. Continuei olhando por causa do som das palavras arrogantes que o chifre proferia. Fiquei olhando e vi que o animal foi morto e o seu corpo foi destruído e entregue para ser queimado. Daniel 7,21. Enquanto eu olhava, eis que esse chifre fazia guerra contra os santos e estava vencendo. Ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os santos do Altíssimo e tentará mudar os tempos e a lei. E os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, tempos e metade de um tempo. Daniel 8:23. Quando se aproximar o fim desses reinos e as transgressões tiverem chegado ao máximo, surgirá um rei cruel e mestre em intrigas. Daniel 9:27. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de cereais. Sobre a asa das abominações virá aquele que causa desolação, até que a destruição que está determinada seja derramada sobre ele. Em João 5:43, o que fala aqui? Eu vim em nome de meu Pai e vocês não me recebem. Se outro vier em seu próprio nome, vocês certamente o receberão. Então, são textos falando alusão ao anticristo.
Então, vamos olhando aqui nesse passo a passo como que Paulo vai falando. Antes do dia do Senhor, haverá a igreja sendo tirada. Haverá aquele que detém, para que esse o homem da iniquidade se manifeste, será tirado, para que ele venha se manifestar. E depois sim que virá o grande dia do Senhor. Então vemos aqui que essa segunda epístola de Paulo, ela fala sobre a iminente volta do Senhor, ou seja, o arrebatamento, vindo logo em seguida o dia do Senhor, o qual verá repentinamente como um ladrão. E os crentes de Tessalônica, eles interpretaram essa mensagem como sendo a vinda de Cristo, como se ele fosse voltar imediatamente. Era outro problema que estava acontecendo lá. Muitos não estavam querendo trabalhar, não estavam querendo viver a sua vida, achando que já iria chegar a vinda do Senhor. E foi acerca disso que Paulo escreveu, né? Acerca desse, ele fez esse esboço disso, falando dessa vinda de Cristo. A parousia, que era a volta iminente do Senhor. Muitos também estavam esperando essa volta iminente a qualquer momento e pararam as suas vidas. Mas Paulo falou, não, terão eventos que vão mostrar quando essa vinda do Senhor acontecerá. E eles estavam amedrontados, julgando já estar em meio à grande tribulação. Eles se perguntavam se haviam sido excluídos da promessa de que os crentes não sofrerão a ira de Deus. Estavam se perguntando isso. Pois temos uma promessa que os crentes não sofrerão a ira de Deus, aqueles que são fiéis, mas nós estamos passando essas perseguições, achando que aquilo ali já era a grande tribulação que estavam vivendo. Tanto é que, vemos aqui em 1 Tessalonicenses, vamos voltar um capítulo, no capítulo 1, versículo 10, diz o seguinte: para guardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, e saber Jesus Cristo, que nos livra da ira vindoura. Então eles pegaram essa 1 Tessalonicenses 1,10 e pensaram, existia uma promessa ali que nós seremos livrados da ira vindoura, mas a ira veio. O que acontecendo? Então existia todo esse erro teológico, esse doutrinário, e Paulo ele vem falando sobre isso, para tentar consertar esses enganos que haviam sido disseminados entre eles. E a culminação do dia do Senhor não é geralmente debatido entre eruditos da Bíblia, porque, segundo Pedro 3,10, afirma claramente que este tempo terminará depois do milênio, na expurgação dos céus e da terra. Existem 3 linhas de pensamento acerca desse dia do Senhor. Primeiro, que ele começará logo após o arrebatamento da igreja, ou seja, no começo da tribulação. Segundo, que ele começará durante o período da grande tribulação. E terceiro, que ele terá lugar como manifestação de Cristo na terra. Então, partindo desses 3 pontos, ou seja, de que começará logo após o arrebatamento da igreja, que começará durante o período da grande tribulação, esse dia do Senhor, ou começará somente depois da segunda vinda de Cristo, né, com a manifestação de Cristo, a segunda vinda do Senhor, quando todo olho verá, e aí sim começará o grande dia do Senhor. Esse terceiro nós já podemos até descartar, porque ela é insustentável, porque há passagens no Antigo Testamento que enfatizam um período de ira divina. Sofonias 1, 14, 18, 14 até 18 diz assim: está perto o grande dia do Senhor, está perto e vem chegando depressa. Atenção, o dia do Senhor é amargo, e nele clamarão até os poderosos. Aquele dia será um dia de ira, dia de angústia e tribulação, dia de ruína, de destruição, dia de trevas e escuridão, dia de nuvens e densas trevas. Versículo 16 de Sofonias 1. Dia de toque de trombeta e gritos de guerra contra as cidades fortificadas e contra as torres altas. Trarei angústia sobre as pessoas, e eles andarão como se estivessem cegas,
porque pecaram contra o Senhor. O sangue dessas pessoas será derramado como pó, e a sua carne será espalhada como esterco. Nem a prata nem o ouro poderão livrá-los do dia do Senhor, mas pelo fogo do seu zelo a terra será consumida, porque ele certamente fará destruição total e repentina aos moradores da terra. Alguns creem que o julgamento começará durante a tribulação, baseiam-se em Joel 2, 31 e Atos 2, 20, que declaram que a lua se transformará em sangue e o sol escurecerá. Contudo, outras passagens incluem esses acontecimentos como parte daquele dia. Tudo indica que esses eventos são sinais do início desse julgamento. Porém, a maioria dos eruditos, dos estudiosos, estão convencidos que o dia do Senhor, que esse dia do Senhor, começará imediatamente após o arrebatamento da igreja. Por duas razões básicas. Então, é a linha que a maioria dos eruditos sustentam. Três linhas existem. Que o dia do Senhor acontecerá depois da segunda vinda do Senhor, que acontecerá no meio da grande tribulação, e essa terceira que a maioria sustenta, que ela começará imediatamente após o arrebatamento da igreja. Por duas razões básicas. 1 Tessalonicenses 2,3. Ela associa o início deste dia com a manifestação do anticristo. Esta manifestação é o primeiro acontecimento a iniciar-se o período da tribulação. Como nós falamos, arrebatamento, manifestação do anticristo e começa o período da tribulação. 1 Tessalonicenses 5,2 diz que aquele dia virá inesperadamente, como um ladrão. Isso seria impossível se ele fosse seguido dos eventos da grande tribulação. Então será algo realmente de uma surpresa. Assim como será o arrebatamento da igreja, também será o início do dia do Senhor. Então Paulo ele cita esses três acontecimentos anteriores ao dia do Senhor. Primeiro, a partida da igreja. Se nós olharmos nessa carta para a igreja de Tessalônica, ele vai trazendo esses três pontos. Primeiro, a partida da igreja. Segundo, a remoção do elemento que resiste, que impede que a manifestação do Espírito do anticristo surja. E terceiro, que é a manifestação do homem do pecado. Então ele fala sobre isso, sobre a partida, sobre a remoção daquele que resiste e sobre a manifestação do filho do pecado. 2 Tessalonicenses 2,3. Não deixem que ninguém os engane, de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Então, vemos aqui bem claro. Não deixe que ninguém vos engane, antes daquele dia virá a apostasia. Entendam bem, irmãos, ressalto mais uma vez. Essa palavra apostasia tem dois sentidos, ou seja, no grego antigo ela fala de afastamento. E no português, temos também essa palavra que fala sobre afastamento de coisas morais, afastamento da fé, de abandono de fé, apostasia. Mas aqui estamos falando sobre o arrebatamento da igreja. Uma das áreas de controvérsia envolve essa palavra, apostasia, que literalmente significa partida em grego. A palavra apostasia significa partida, separação. Então temos palavras idênticas na língua portuguesa, o qual tem significado único de uma pessoa se apartar da fé em Cristo. Como podemos ver depois em 1 Timóteo 4,1. Todavia, no grego antigo, o efeito semântico, entenda bem, o efeito semântico dessa palavra apostasia, no grego antigo, não abrange assuntos de ordem moral, a não ser que isso fosse totalmente esclarecido no contexto. Em casos onde essa forma substantiva é usada, o objeto do qual está se apartando é claramente identificado. Ou seja, o objeto do qual está sendo afastado é identificado. Vamos ver alguns exemplos aqui na Bíblia.
Atos 21, 21. Fala sobre se afastaram de Moisés, ou seja, eles foram informados de você. Ensina todos os judeus entre os gentios e a apostatarem de Moisés, dizendo-lhes que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo os costumes da lei. 1 Timóteo 4:1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos dias alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônios. Então, essa palavra apostatar tem esse sentido quando está mostrando a qual objeto você está se afastando. Então, é verdade que a Bíblia ensina uma degeneração, um desvio de muitos do caminho do Senhor nos últimos dias, e mais acentuadamente nos momentos antes da volta do Senhor. Não estou querendo aqui dizer que não haverá muitos que apostatarão da fé. Sim, acontecerá. Porém, aqueles que são fiéis, aqueles que seguem ao Senhor, que têm o seu coração e a sua fé firmada no Senhor, permanecerão firmes. E a nossa esperança, né, sermos arrebatados com o Senhor, pelo Senhor. Então, voltando aqui. É verdade que a Bíblia ensina uma degeneração, como eu falei, um desvio de muitos do caminho do Senhor nos últimos dias, e mais acentuadamente em momentos antes da volta do Senhor. Isso acontecerá. Vemos isso nos últimos dias. Ou seja, nos dias que estamos vivendo. Quantos que abandonaram a fé? Quantos países que eram nações que enviavam missionários para o mundo todo, hoje estão precisando receberem missionários, ou seja, porque igrejas foram fechadas, pessoas abandonaram a fé, vivemos uma sociedade totalmente antidogmática, que não crê mais nas coisas de Deus. Muitos realmente apostataram da fé. Contudo, esses versículos que nós citamos ali, se referem a uma deserção geral, e não a um acontecimento único, sinal dos fins dos tempos. O problema em 2 Tessalonicenses é o artigo A. Estamos abrindo esse leque aqui para falar alguma coisa sobre isso. É o artigo A na expressão a apostasia. Ou seja, que parece indicar que essa partida é um acontecimento específico. A apostasia, não só a apostasia, mas a apostasia. Se isso se referir à apostasia da fé, então o arrebatamento não é o próximo acontecimento aguardado, precedendo a volta de Cristo. Em vez disso, haverá uma grande deserção de fé. Entendam bem, se a gente for olhar para essa palavra apostasia simplesmente como aqueles que se desviaram da fé, onde que vai entrar aqui o arrebatamento? E Paulo, ele cria nisso, ele fala sobre isso, em outras cartas que ele escreveu. Então, olhando para essa palavra no seu sentido literal, a partida, podemos pensar a que outra partida isto poderia nos referir. Há somente dois casos nesse sentido. É o que nós mencionamos, né? A retirada daquele que resiste e a partida da igreja. O mais provável é que essa partida seja o arrebatamento dos santos, mencionado em 1 Tessalonicenses 4, 13 ao 17 e 2 Tessalonicenses 2, 1. Vamos ver 1 Tessalonicenses 4, 17. Depois, nós os vivos, olha, Paulo, o que escreveu a segunda carta, o que ele pensava acerca do arrebatamento, então ele não poderia deixar de falar isso também na segunda carta. Depois, 4,17, depois nós os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então ele menciona aqui o arrebatamento na primeira carta, no capítulo 4, versículo 17. E no capítulo 2, versículo 1, de 2 Tessalonicenses, ele diz: irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, pedimos. Então ele fala sobre esse encontro com o Senhor, desse arrebatamento da igreja. Então seria estranho que Paulo não mencionasse o arrebatamento nessa série de primeiros eventos, se, como outras escrituras indicam, ele realmente cria no arrebatamento da igreja. Paulo cria, e nós cremos também.
né, temos aquele texto que ele fala: eis aqui vos digo um mistério, que na verdade nem todos morreremos, mas todos seremos transformados num dado momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta de Deus soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então Paulo tinha essa crença e ele falava sobre esse arrebatamento. A retirada, falamos sobre a apostasia, agora vamos falar a retirada daquele que resiste. Esse seguinte acontecimento descrito por Paulo é a retirada daquele que resiste. Quem é esse que resiste? Este que resiste está detendo o poder da injustiça e assim fará até o tempo da manifestação do anticristo. O momento este em que ele se retirará. A Bíblia no grego diz que ele retira a si mesmo, ele não é tirado. Alguns têm interpretado isso como um império romano, como fala, aquele que detém. Mas esse já não existe mais. O império romano já não existe mais. E o anticristo ainda não se manifestou. Então, já descartamos aquele que o detém, nós já até falamos, né, sobre a igreja e o Espírito Santo. Sobre o Espírito Santo que atua através da igreja, né? Não pode ser a igreja. Ô Gilberto, mas você falou que era a igreja, também não pode ser a igreja, pois a forma pronomial usada no grego é masculina e a igreja é feminina. Então a referência mais plausível aqui é o Espírito Santo. Ele não retira sua onipresença, nem sua presença da terra durante a grande tribulação, mas encerra a sua tarefa de reprimir o poder da injustiça. Então, grave bem, a referência mais plausível aqui é o Espírito Santo, que ele não retira a sua onipresença, nem a sua presença da terra, durante a grande tribulação, mas encerra a sua tarefa de reprimir o poder da injustiça. Então, Satanás e o anticristo terão liberdade de levar o mundo ao caos. Até porque a igreja sendo arrebatada, né, não terá mais o sal da terra, nem a luz do mundo. O homem do pecado se manifestará depois da partida da igreja e da retirada do poder restringidor do Espírito Santo. É isso que Paulo estava falando. E aí sim virá o grande dia do Senhor. E ele imitará Cristo, sendo a encarnação do próprio diabo, né? Operará milagres, afirmará ser Deus, e Deus permitirá que ele tenha uma multidão de fiéis seguidores, isto é, os que deleitam-se com a injustiça. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9 a 12. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano da injustiça, aos que estão perecendo, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo que lhes envia a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. 2 Tessalonicenses 9, versículo 12, olha o versículo 12 que diz: a fim de serem condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. E alguns títulos que esse homem da iniquidade recebe, né? Homem da iniquidade, vemos isso em capítulo 2, versículo, no capítulo 2 Tessalonicenses 2 e 13, ele moverá uma completa oposição à lei de Deus, chamado de homem da iniquidade. Daniel 8, 25 fala sobre ele: por sua astúcia fará prosperar o engano, no seu coração ele se engrandecerá e destruirá muitos que vivem despreocupadamente. Ele se levantará como príncipe dos príncipes, mas será destruído sem intervenção humana. Outro título que ele também tem: o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. Capítulo 2, versículo 4, da carta de Paulo. Ele será um adversário de Deus e seus planos. Mas Daniel 7, 25, ele fala o seguinte: ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os santos do Altíssimo e tentará mudar os tempos e a lei. Os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, tempos e metade de um tempo. Outro
título que esse homem tem, filho da perdição, ele está destinado à completa destruição, como nós já lemos aqui em Daniel 8, 25. Então, o conselho que Paulo dá à igreja de Tessalônica, que também que seja um conselho para nós. Tendo em vista esses acontecimentos importantes que hão de vir, Paulo exorta aos Tessalonicenses a se firmarem na verdade que receberam. Ele ora para que Deus os fortaleça e os estimula a praticarem boas obras. E eu termino essa aula com que ele fala aqui em 2 Tessalonicenses 2, 16 e 17. Que essa seja também para nós os ensinamentos do apóstolo Paulo. Que o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor e Deus, o nosso Pai que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, console o coração de vocês e os fortaleça em toda boa obra e boa palavra. Que o Espírito Santo venha nos consolar, venha aumentar a nossa fé, venha aumentar a nossa esperança, que nós não venhamos a perder a esperança nas promessas do Senhor e sabendo, como eu falei no início da aula, por que crer no arrebatamento? Por que crer que a igreja será tirada da terra? Por que crer que a terra passará por um período de grande tribulação? Porque cremos que um dia o Senhor virá, na sua segunda vinda, que todo olho o verá, porque todas as profecias acerca da primeira vinda do Senhor, a sua manifestação, o seu nascimento, de onde ele viria, a estrela, tudo se confirmou, ou seja, se cumpriu piamente. Então cremos que a palavra de Deus também se cumprirá. E mais do que nunca, os sinais já nos mostram que o arrebatamento da igreja está próximo. Terremotos, rumores de guerra, fome, pestes, estão aí nação contra nação, reino contra reino, os homens não conseguem se entender, e a palavra de Deus, a viva e santa palavra de Deus, ela nos orienta, e que nós vamos aprender e saber realmente que estamos firmes, esperando o Senhor. E eu termino essa aula dizendo como a palavra nos ensina que possamos dizer, Maranata, ou seja, a hora vem, Senhor Jesus, a sua igreja está esperando. Que o Senhor Jesus possa te abençoar, que a sua fé seja aumentada, que a esperança acenda no seu coração e que você possa olhar para o céu e dizer, quem sabe hoje é o dia que eu serei arrebatado, que eu estarei com o Senhor nos ares, que o Senhor virá buscar a sua igreja. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém.